Você já imaginou o impacto devastador de uma decisão tomada por puro egoísmo? Herodes, na tentativa de preservar seu trono, ordenou o massacre de crianças inocentes, um ato que chocaria qualquer coração. Parece algo distante, mas será mesmo? Não estamos ainda hoje, direta ou indiretamente, testemunhando o sacrifício de vidas inocentes em nome de interesses pessoais? O martírio dos santos inocentes vai muito além de uma história bíblica, é um grito que ecoa até nossos dias, clamando pelo reconhecimento do valor da vida. O que aprendemos com eles, ou será que escolhemos ignorar? O Evangelho de Mateus nos apresenta esse episódio sombrio, mas profundamente reflexivo. Ao tentar destruir Jesus, Herodes selou um testemunho eterno da sacralidade da vida, algo que o mundo moderno luta para compreender. Quantas vezes deixamos passar despercebido o sofrimento daqueles que são incapazes de se defender? Seria isso um reflexo da indiferença de nossos tempos? É necessário questionar nossas prioridades e entender que cada vida tem um valor infinito, independentemente de sua condição ou circunstância. Hoje, o cenário não é tão diferente. O sacrifício dos inocentes pode não ser feito por espadas, mas por decisões que desrespeitam a dignidade da vida humana. A indiferença com os mais vulneráveis, como crianças abandonadas, vítimas da violência ou da fome, é uma nova forma de Herodes. Que ações concretas podemos tomar para honrar o exemplo desses pequenos mártires cristãos? Talvez a resposta esteja mais perto do que imaginamos. Este martírio, embora cruel, nos convida a refletir sobre nosso papel em um mundo que ainda sacrifica inocentes. O que faremos para preservar o valor da vida e proteger os mais indefesos? Este é apenas o início de uma jornada de descobertas que revela como a história dos santos inocentes nos inspira ainda hoje. Os santos inocentes foram crianças mortas por ordem de Herodes, que temia perder seu trono para o recém-nascido rei dos judeus, Jesus Cristo. Esse episódio, narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 16 a 18, destaca a crueldade de um governante que sacrificou vidas para preservar seu poder. Embora fossem incapazes de compreender o que ocorria, essas crianças são reconhecidas como os primeiros mártires cristãos. A Igreja Católica, em sua sabedoria, celebra os santos inocentes no dia 28 de dezembro. Essa data não é apenas um memorial, mas uma oportunidade para refletir sobre a fragilidade e a beleza da vida humana. Imagine só, essas pequenas vidas, mesmo sem palavras, testemunharam Cristo ao serem sacrificadas por ele. É um paradoxo que nos ensina a força do martírio. Apesar de seu martírio precoce, os santos inocentes deixaram um legado profundo. Eles nos convidam a enxergar além da tragédia e reconhecer que cada vida tem um propósito. Não importa quão pequena ou indefesa seja, toda vida reflete a imagem e semelhança de Deus. Quantas vezes negligenciamos esse fato em nosso dia a dia? Entender quem foram os santos inocentes é o primeiro passo para nos conectarmos com sua mensagem eterna. É impossível desvendar completamente o impacto desse martírio sem refletir sobre o que a Bíblia nos ensina sobre o valor da vida. A Bíblia, de ponta a ponta, proclama a sacralidade da vida. Desde o Gênesis, quando Deus forma o homem do pó e sopra em suas narinas o fôlego da vida, até as palavras de Jesus afirmando que veio para que todos tenham vida em abundância, a mensagem é clara. Cada vida é um presente divino, um reflexo do próprio Criador. Será que temos vivido de acordo com esse princípio? O Salmo 139, capítulo 13 ao 16, fala com beleza poética sobre como Deus nos forma ainda no ventre materno. Tu formaste o meu íntimo e me teceste no seio de minha mãe. Como podemos, diante disso, negar o valor de uma vida desde a concepção? O que a sociedade moderna tem feito para proteger o que há de mais precioso? A Igreja Católica tem sido uma das maiores defensoras da vida em todas as suas fases. Seja através de documentos papais, como a encíclica Evangelium Vitae, seja por ações práticas, como iniciativas pró-vida e acolhimento de gestantes em dificuldade, a defesa da vida é central. O que isso nos ensina sobre o nosso papel como cristãos? A Bíblia não deixa margem para dúvidas. A vida é sagrada, independente de qualquer justificativa humana. Se o próprio Cristo veio ao mundo em sua forma mais frágil, como podemos negar a dignidade dos vulneráveis? Este é um convite para refletirmos sobre como a defesa da vida ecoa nos nossos tempos.
Herodes representa o retrato do medo que paralisa e leva à violência. O medo de perder o poder o fez cometer uma das atrocidades mais lembradas da história. Isso nos faz pensar, quantas vezes o medo gera ações destrutivas em nossa sociedade? Não seria a indiferença com os vulneráveis um eco desse mesmo sentimento? Hoje, vivemos um tempo onde decisões semelhantes são tomadas, ainda que com outras roupagens. Questões como o aborto, a eutanásia e o genocídio de minorias refletem essa mesma lógica de eliminar o que é percebido como ameaça ou inconveniente. Como podemos transformar essa realidade? Será que nossas escolhas cotidianas não estão também moldando o destino de inocentes? É fácil condenar Herodes, mas será que reconhecemos o Herodes dentro de nossas próprias atitudes? Quando ignoramos o sofrimento dos pobres, quando fechamos os olhos para injustiças ou nos calamos diante de decisões que afetam os mais frágeis, estamos perpetuando esse ciclo de violência. É hora de uma mudança de mentalidade. O exemplo de Herodes nos provoca a refletir sobre as raízes do medo e do egoísmo em nossos corações. O que podemos fazer para substituí-los por amor e coragem? Este é um convite para olhar para a doutrina católica e entender como ela promove o valor da vida em toda a sua plenitude. A doutrina católica ensina que cada vida é um dom precioso de Deus. Desde os mais vulneráveis até os mais fortes, todos carregam a dignidade de serem criados à imagem e semelhança do Criador. É por isso que a Igreja defende a sacralidade da vida com tanta veemência. Mas será que compreendemos o quanto isso impacta nossas ações diárias? Em sua encíclica Evangelium Vitae, o Papa São João Paulo II ressaltou que a vida humana é inviolável. Ele destacou que nenhuma circunstância pode justificar sua destruição. Esse ensinamento é desafiador em um mundo que relativiza o valor da vida, mas também é um chamado para sermos luz em meio às trevas. A Igreja não apenas prega, mas age. Instituições católicas em todo o mundo oferecem apoio a gestantes, assistência a idosos e acolhimento a refugiados. Essas ações são um reflexo do compromisso com a defesa da vida em todas as suas fases. Será que estamos fazendo nossa parte para fortalecer esse trabalho? O valor da vida, segundo a doutrina católica, não é apenas uma teoria, mas uma prática que exige coragem e dedicação. Este é um ponto central que nos conecta com o exemplo dos santos inocentes e nos leva a refletir sobre nossa responsabilidade. Os santos inocentes não apenas representam uma história distante, mas simbolizam o sofrimento contínuo de crianças em nosso mundo. Guerras, fome, exploração e abandono refletem realidades que não podem ser ignoradas. Cada uma dessas situações clama pela mesma defesa que a Igreja ofereceu aos mártires cristãos. Como podemos ignorar as vozes desses pequenos? Ainda hoje, crianças continuam a sofrer injustiças devastadoras. Da exploração no trabalho infantil à violência doméstica, a dor dos inocentes está mais próxima do que parece. Quantas vezes passamos ao lado de uma criança pedindo esmolas na rua e não paramos para refletir sobre o que isso significa? É um chamado para agirmos. A Igreja, fiel ao exemplo dos santos inocentes, realiza inúmeras iniciativas de acolhimento e proteção de crianças. Desde orfanatos até programas de educação e alimentação, há uma rede de solidariedade sendo construída. E nós, como cristãos, podemos contribuir com tempo, recursos ou até mesmo palavras de apoio para fortalecer essas ações. Os santos inocentes nos ensinam que cada criança é um reflexo do próprio Cristo. O sofrimento deles é um convite para sermos mãos que amparam, olhos que enxergam e corações que acolhem. Será que estamos atentos a esse chamado? Os santos inocentes, mesmo sem compreenderem, deram sua vida por Cristo. Seu martírio precoce foi um testemunho silencioso, mas poderoso, da fidelidade ao Salvador. Isso nos faz pensar, o que significa ser fiel a Cristo em nossa vida cotidiana? Será que conseguimos testemunhar nossa fé mesmo nos momentos de dificuldade? A fidelidade a Cristo nem sempre exige o sacrifício máximo, mas, muitas vezes, pede escolhas difíceis. Deixar de lado o egoísmo, defender o valor da vida e agir com misericórdia são exemplos concretos disso. É fácil falar de fé, mas a verdadeira fidelidade se manifesta em ações. Os santos inocentes nos lembram que, mesmo nas menores circunstâncias, somos chamados a viver nossa fé.
Seja através de pequenas atitudes no dia a dia ou grandes decisões de vida, nossa missão é testemunhar Cristo. E isso pode começar com gestos simples, como defender a sacralidade da vida em conversas ou apoiar causas pró-vida. A fidelidade dos santos inocentes nos inspira a refletir sobre nosso próprio compromisso com a fé. Será que estamos dispostos a viver e a agir de acordo com os valores cristãos, mesmo quando isso exige sacrifícios? Essa pergunta nos conduz ao próximo ponto: o impacto de seu exemplo hoje. O exemplo dos santos inocentes é um convite para a ação. Em um mundo que constantemente desvaloriza a vida, eles nos lembram da importância de lutar pela justiça e pela dignidade de todos. Como podemos aplicar isso em nossas vidas? Um bom começo é identificar onde podemos fazer a diferença, mesmo que seja em pequenas atitudes. A luta pela vida começa em casa. Ensinar às crianças o valor da vida, ajudar uma gestante em dificuldade ou apoiar instituições que acolhem crianças vulneráveis são formas práticas de viver esse ensinamento. Às vezes, ações simples têm um impacto muito maior do que imaginamos. Além disso, os santos inocentes nos inspiram a sermos mais conscientes de nossa responsabilidade social. Eles nos convidam a apoiar movimentos e organizações que defendem a vida, desde seu início até o fim natural. Cada contribuição, por menor que pareça, fortalece essa causa. Seguir o exemplo dos santos inocentes significa também agir com coragem e fé. Eles nos mostram que a defesa da vida não é apenas um dever, mas uma vocação. Como podemos nos tornar instrumentos de Deus nessa missão? Rezar pelos inocentes de hoje é uma forma poderosa de interceder por aqueles que sofrem. Assim como a Igreja celebra os santos inocentes, devemos dedicar um tempo para lembrar e orar por todas as crianças que enfrentam injustiças. Mas como transformar essa oração em algo significativo? Uma oração eficaz vem acompanhada de intenção e ação. Reze pelas crianças vítimas de violência, pelas que estão em orfanatos, pelas que não têm acesso à educação ou comida. Dedique também suas orações a quem trabalha para protegê-las e ajudá-las a viver com dignidade. Ao incluir essas intenções em nossas orações diárias, estamos unindo fé e ação. Imagine se cada cristão se comprometesse a rezar e a agir por uma causa relacionada à defesa da vida. Seríamos uma força transformadora no mundo, um reflexo do amor de Deus. Os santos inocentes nos ensinam que nossa oração não deve ser passiva, mas um impulso para o bem. Será que estamos prontos para transformar nossas orações em ações concretas? Essa reflexão nos prepara para a conclusão deste tema tão importante. Os santos inocentes são um lembrete vivo do quanto a vida é sagrada e do quanto precisamos lutar para protegê-la. Cada uma dessas crianças martirizadas nos desafia a enxergar o mundo com mais amor e compaixão. E você, o que tem feito para honrar esse chamado? Lembre-se de que defender o valor da vida começa com pequenas atitudes. Compartilhar o conhecimento, apoiar ações sociais ou até mesmo educar sua própria família sobre a sacralidade da vida são gestos que fazem toda a diferença. Não espere por mudanças grandiosas, seja a mudança que você quer ver. Agora, queremos te convidar a fazer parte desta missão. Inscreva-se no nosso canal, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber nossas notificações. Juntos, podemos continuar espalhando a mensagem do Evangelho e fortalecendo a defesa da vida. Os santos inocentes nos deixam um legado de coragem e fé. Que possamos nos inspirar em sua história para transformar nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Afinal, cada ação em prol da vida é um testemunho de amor e fidelidade a Cristo.